pela oportunidade, professora Luísa, um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e fico muito feliz em ver sua movimentação aqui, trazendo pessoas, né, professores e professoras do Brasil inteiro, né, de vários lugares do Brasil, nessa rede, que quando ela me falou, eu achei a coisa mais incrível, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de me aproximar de vocês e conversar e conhecer um pouco mais, né? Então, quando ela me contou, eu falei, inclusive, com a Karina, que é do Instituto Selo Social, que promove o selo ODS, né, que a gente tem trabalhado juntos, ela levou como proposta para a rede. Ela achou super interessante também. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, né, pela potência, pela força da rede. Eu acredito muito nisso. Inclusive, na semana passada, eu estava na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, falando sobre justamente a importância da rede, dessas conexões, para potencializar o nosso trabalho. Então, eu não sei se a Luísa está aqui, porque o nomezinho dela saiu, mas eu vou projetar minha tela. E qualquer coisa, gente, é uma conversa, tá? A gente vai... A Luísa também tinha planejado, né, conversar com vocês, então eu me organizei para falar uma parte, ela também falar uma parte, e a gente vai conversando, trocando ideia, né? E vocês fiquem muito à vontade, se tiver alguma dúvida, para abrir o microfone, falar, e a gente vai fazendo esse bate-papo, tudo bem? Então, é isso. Eu vou começar. Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Então, é isso. A gente está aqui nessa primeira formação da Rede Nacional, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, justamente para a gente poder refletir, conhecer essa agenda global, né, essa agenda 2030, e entender a importância de trazer, de territorializar essa agenda global para o contexto local. E por isso eu fiquei tão feliz em ver pessoas de diferentes lugares do Brasil, porque a ideia é essa, que a gente possa territorializar e não entender que essa agenda é da ONU, mas é uma agenda de todos nós, é uma agenda que foi construída coletivamente, de maneira participativa, por todos os países membros da ONU, e ela foi pactuada, ela foi assinada na ONU, mas ela precisa ser apropriada por todas as pessoas que fazem parte dos países que integram a ONU. Então, só para me apresentar um pouquinho, né? Ela falou para me apresentar, já que ela não apresentou. Eu sou a Graciela Faico, eu sou pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Trabalho desde que eu entrei na graduação, sou psicóloga formada pela UFRJ, fiz mestrado, doutorado e continuei no pós-doc, também na psicologia e na psicossociologia de comunidades e ecologia social, que é um dos 3 programas de pós-graduação em psicologia na UFRJ. E também trabalho com essa temática de sustentabilidade desde sempre, né? Assim, desde o primeiro período na graduação em psicologia. E eu trago aqui essa foto desse livrinho azul e lindo, Planeta Terra, Nossa Casa, que é um livrinho de infância, era o meu livrinho de cabeceira, eu adorava ler. E no mestrado eu descobri, me reencontrei com esse livrinho, que é uma inspiração, né, assim, que eu gostava de ler e virou uma inspiração para mim, né, e mostrando a importância da educação, de falar com as crianças e com pessoas de todas as gerações, de todas as idades, sobre essa temática. E aí, reencontrando esse livro, eu vi que ele foi baseado na Conferência de Estocolmo, que é uma das conferências mais importantes, assim, de 1972, que eu vou falar um pouco lá na frente, mas da ONU, que começa essa discussão, né, e continua, na verdade, uma discussão que começou na metade do século passado sobre sustentabilidade. Então, esse livrinho de infância vem me acompanhando e me inspirando. Não sei se ele está aqui, mas enfim, não está aqui, mas é um livrinho que me inspira e traz reflexões, mostrando que é um tema que precisa envolver todo mundo, né? Sustentabilidade não é só para quem é da biologia ou só para quem é da geografia ou alguma coisa assim, mas, na verdade, né, eu sou psicóloga e a gente precisa envolver todas as áreas do conhecimento, nas áreas de trabalho também, né, profissionais. Então, assim, e eu estou também como chefe da seção de sustentabilidade da UF, da Universidade Federal Fluminense. Então, eu estou inserida nessas 2 instituições, trabalhando com sustentabilidade, né, nesses 2 lugares, né? Na UF eu tenho trabalhado com uma equipe, a gente tem pensado gestão socioambiental para a instituição e também, né, trabalhando com os ODS.
Então, assim, a pesquisa do doutorado teve como título Regenerando Amanhãs Desejáveis nas Universidades, né, da ecologia social à psicologia ambiental para o cultivo de sustentabilidades na UFRJ. O meu desejo era pesquisar todas as universidades do Brasil. Aí minha orientadora puxou assim e falou, Graciela, é muita coisa. Eu, tá bom, vamos pesquisar as universidades do estado do Rio de Janeiro. Aí ela falou, olha, ainda acho que é muita coisa. Eu falei, então tá, vamos só UF e UFRJ, que eu estou inserida nas duas. E eu fui com essa ideia, e quando eu entrei na UFRJ, eu não consegui mais sair no doutorado, né? Eu falei, gente, não tem como pesquisar a UF, vou ficar só com a UFRJ como campo. E agora continuei no pós-doc, então, pesquisando e fazendo ações. E o selo ODS, que eu vou apresentar para vocês, foi a primeira ação do meu pós-doc na UFRJ. E é um trabalho que a gente tem feito, né, a cada ano, e tem crescido a cada ano. Então, assim, é muito bom ver o fruto, né, da pesquisa, o trabalho do doutorado, mobilizando pessoas e chegando até aqui, gente, até vocês nessa rede. Então, é uma grande alegria estar aqui. A gente vai conversar, então, né? Só fiz um mapinha do que a gente vai falar, saindo da agenda global da ONU, né, assim, para o cenário nacional e a experiência local, que eu vou apresentar rapidinho para vocês, a experiência da UFRJ, para que vocês possam conhecer e replicar. E aí, só comentando também, na semana passada, nós fizemos, nós não, né? O Cefet, que eu não sei se vocês conhecem, o Cefet do Rio de Janeiro, eles organizaram a cerimônia local do selo ODS lá. Então, assim, a gente fez desde o primeiro, né, da primeira edição, não, da primeira não, a primeira foram 3 projetos só. Na segunda edição que a gente participou do selo, a gente organizou essa cerimônia local e foi um sucesso, assim, foram 38 projetos que foram aprovados e a gente organizou, fizemos uma plaquinha, entregamos uma plaquinha dessa, né, para reconhecer os projetos que contribuíram para o selo. Então, assim, a importância de você pegar uma agenda global e territorializar para a gente poder, de fato, ver aquilo acontecendo na nossa realidade. E o Cefet fez essa cerimônia local na semana passada, estava presente, fiquei super feliz em ver também, né, como essa ferramenta, essa tecnologia social reconhecida, né, que é o selo ODS, tem contribuído para as instituições de ensino territorializarem essa agenda global. Então, assim, só para entender um pouquinho, né, do que é sustentabilidade. Eu não sei se todos vocês que estão aqui, eu não sei quantas pessoas têm, não consigo ver, mas, enfim, se vocês entendem o que é sustentabilidade, porque sustentabilidade tem mais de 300 conceitos, né? Cada um tem uma visão, cada um vai falar o que é sustentabilidade para si. Então, eu gosto de trazer um pouco da visão que eu trabalho de sustentabilidade, que eu acho que é uma inspiração, né? Ela é, para além de um conceito, ela é, na verdade, um campo, né? É uma ideia-força, né? Ela constitui, então, esse terreno interdisciplinar, como eu falei, pulsante, ele precisa estar inspirando de maneira transversal as diferentes disciplinas, as diferentes áreas do conhecimento, traduzindo, então, esse sentido polissêmico, né? Cada lugar vai trazer uma ideia do que é sustentabilidade, e ele precisa transcender esse debate ambiental, ou então essa mera intenção de buscar uma resposta para os problemas, para a crise que a gente vive na nossa sociedade, ou então de cumprir norma, né? Agora eu tenho trabalhado como chefe da seção de sustentabilidade, a gente tem um monte de norma socioambiental, de sustentabilidade para cumprir, e claro, a gente precisa fazer isso, mas eu sempre falo que é o mínimo, né? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Sustentabilidade vai além. A gente precisa entender, então, como essa ideia-força que pressupõe posicionamento político, né? Como uma cidadania planetária, né? Esse exercício de projeção de cenários e pensar os futuros desejáveis, o que a gente pensa, né, para as gerações que estão chegando agora e como que a gente vai deixar de herança, né? Qual herança a gente vai deixar para essas próximas gerações. Então, é projetar cenários e não aceitar esse cenário que, né, é colocado para a gente como essa crise que a gente vive, né, entendendo que agora não tem mais nada para fazer, vamos entregar tudo, né? Mas, na verdade, projetar cenários possíveis e desejáveis que a gente quer para essa sociedade. Então, assim, nessa linha do tempo, eu peguei bem curtinha para não gastar muito tempo também, mas ela vem de 92, né, que eu gosto de apresentar o Brasil com destaque, especialmente o Rio de Janeiro,
nesse debate ambiental, como eu tinha falado no início, né? Desde 72, na Conferência de Meio Ambiente da ONU, que tem aquele meu livrinho de infância que me inspirou, mas desde a metade do século passado, com os limites do crescimento, que é um relatório que foi publicado por cientistas, né? A Raquel Carson também, que é uma pesquisadora, escreveu um livro, né, falando também sobre os rumos que a sociedade está criando, né, chamado Primavera Silenciosa, o livro dela, mostrando o rumo crítico que a sociedade estava indo por conta do modo de produção e de consumo, né, que tem destruído a natureza. Então, chegando aqui, né, em 92, depois já desse debate prévio, aqui no Rio de Janeiro, foi organizado nessa conferência chamada Rio 92, onde várias iniciativas foram criadas, né? A COP, não sei se vocês estão acompanhando essa discussão, mas a COP 30, que vai ser em Belém esse ano, em novembro, ela nasceu aqui, na Rio 92. Então, foram as conferências das partes para discutir, né, a questão climática. Tem também a Conferência das Partes para a Biodiversidade, para a Desertificação. Então, essas 3 COPs nasceram aí na Rio 92, a Agenda 21. Então, o mundo, nesse momento, se reuniu, né, aqui no Rio de Janeiro para poder pensar os rumos de uma sociedade mais sustentável. O ano 2000, a gente teve a Cúpula do Milênio na ONU, com 8 objetivos, né, para pensar os melhores caminhos para a sociedade, né? Então, foram estabelecidos esses 8 objetivos, e nesse período tem combate à fome, tem cuidado com a natureza, tem várias questões sociais e ambientais. Inclusive, o Brasil, nesse período, saiu do mapa da fome, né, por conta também dessa agenda, desses objetivos, né? Inclusive, eu estava participando de uma palestra com o Bauman, há muitos anos atrás, e ele falou que o Brasil fez um feito que nenhum outro país conseguiu, que foi sair do mapa da fome com uma grande quantidade de pessoas, como foi feito aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem avanços, mas também tem vários desafios que não foram alcançados, e aí precisava parar para analisar o que avançou, o que precisa avançar, quais são os desafios. Então, aqui no Rio de Janeiro, novamente, teve a Rio+20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, e a partir desse momento, dessa conferência, começou-se uma nova discussão sobre avaliando, né, esses objetivos de desenvolvimento do milênio para ver como que o mundo estava posicionado e como que poderia avançar. Então, depois de 2 anos e meio, 3 anos de discussão, em 2015, né, em setembro, foi lançado, então, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E aí, então foram 15 anos, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e agora, de 2015 até 2030, nós temos uma nova agenda, né, global para alcançar esses objetivos, para alcançar uma sociedade mais sustentável. Porém, em 2019, eles fizeram, todo ano, né, eles fazem relatórios para poder avaliar e ver como é que a gente está avançando, né, o mundo está avançando nesses objetivos, e eles observaram que não estava avançando, né, conforme o necessário, e foi estabelecida, então, a década da ação para acelerar o cumprimento dos ODS. Então, de 2020 para a 2030 seria essa década para alcançar esses objetivos. Só que em 2020, o que acontece? Né? Logo no início, a pandemia da Covid-19, o que fica ainda mais desafiador para alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Porém, eu penso também que é um momento que a sociedade se uniu para buscar soluções coletivas para o grande desafio. Né? Então, assim, também é uma inspiração e um exemplo que a gente precisa se unir, considerando, por exemplo, a crise climática que a gente vive hoje, né, no contexto de emergência e aquecimento, né? Então, assim, são caminhos que a gente pode se inspirar para poder resolver esses grandes problemas, né, que a sociedade contemporânea tem se deparado. E em 2024 foi feita a Cúpula do Futuro, de uma agenda comum para poder avançar também nesses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, assim, o que seriam esses ODM que eu falei e os ODS, né? Os ODM, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de 2000 a 2015,
Envolvia, então, erradicação da fome e da pobreza, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, né, combate a HIV, AIDS, malária e outras doenças, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, assim, eram 8 objetivos com 21 metas e 60 indicadores, porque tudo precisa ser mensurado, né? Como que a gente vai saber se a gente está avançando, se não está? E aí, então, né, por conta dessa análise desses indicadores, das metas, o que foi avançando ou não, foram estabelecidos, então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de ODS, para orientar as políticas públicas e as ações da sociedade dos países que fazem parte da ONU. Né? Então, são 17 objetivos que envolvem erradicação da pobreza, da fome, né? Eles fizeram um para cada, né? Incluíram saúde de qualidade, educação de qualidade também, vida na água, vida na terra, ação global contra mudanças climáticas e vários outros objetivos, né? Que eu vou apresentar um pouco, mas assim, fiquem à vontade para perguntar ou para pesquisar, né? E, bom, são 169 metas e 231 indicadores na época, e a ideia é que a gente vá avançando e aprimorando cada vez mais para poder mensurar esses objetivos. Né? E eles, então, são voltados para a biosfera. Esse é um modelo chamado de bolo de casamento, que ele ajuda a gente a visualizar os que estão ali na base como objetivos relacionados à biosfera, né? Vida na terra, vida na água, ação global contra a mudança do clima, tudo que a gente precisa ter para sobreviver, né? E viver nesse planeta. Então, em seguida, são os objetivos mais relacionados ao social, né? A sociedade, que é erradicação da fome, da pobreza, igualdade de gêneros, educação de qualidade. Isso acho que está meio ruim, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas, enfim, vocês podem pesquisar também e ver cada um desses objetivos. E aí tem também o da economia, né? E a ideia é que esse da economia ele seja sustentado pela sociedade, que é sustentada pela biosfera. Então, a gente entende, né, que a biosfera e o cuidado ambiental é a base, e a economia ela precisa se desenvolver considerando esse espaço seguro que a biosfera tem para nos proporcionar, né, o desenvolvimento. E o 17, que é o objetivo relacionado a parcerias e meios de implementação, ele atravessa todos eles para que esses objetivos eles sejam alcançados. Então, assim, e basicamente, né, e aí só voltando um pouquinho, não sei se vocês conhecem o modelo de desenvolvimento sustentável, que é aquele modelo de triple bottom line, que é o econômico, social e o ambiental. E acaba que o econômico tem muito mais destaque, né? Então, a gente tem que ter essa leitura crítica e entender que a gente precisa colocar o ambiental com maior destaque, entendendo que é fundamental e que sem um ambiente saudável a gente não consegue avançar, né, na questão da economia. Então, assim, só para trazer essa ideia, né, do pessoa, planeta e prosperidade, né, o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, ela tem essa ideia, né, dos 5 P's, né? Então, além desses 3, né, que seriam o social, o ambiental e o econômico, né, pessoa, planeta e prosperidade, ele traz também as parcerias, que é fundamental para a gente alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Por isso eu fico tão feliz de falar para uma rede, né? São pessoas de diferentes instituições construindo em parcerias, né? Pensando junto para alcançar esses objetivos, né? E a paz, porque a gente não consegue pensar em desenvolvimento sustentável num contexto de guerra, né? Como a gente tem visto hoje, inclusive, né? Países bombardeando, e além de o custo de vida de pessoas, ainda tem também a emissão, né? A quantidade de emissão absurda que tem ocorrido. Então, assim, a noção de sustentabilidade, que a gente chama, ela se relaciona a esse contexto de uma prática de existência pensando, né, como eu tinha falado, de uma cidadania planetária, que a gente possa entender, né, que apesar de sermos cidadãos, né, desse planeta, a gente tem também, cada um é um indivíduo, né, cada um tem sua realidade, tem as suas crenças, os seus valores, as culturas, os modos de vida, é subjetividade, né, de cada um. Então, a gente precisa entender dessa maneira, né, tanto do global, né, da social, quanto do individual, né, do ser humano. Cada um aqui tem a sua experiência, tem as suas histórias de vida, e ninguém,
deve ser deixado para trás. Esse é o lema também da Agenda 2030. Então, só para vocês entenderem como é que seriam esses objetivos, metas e indicadores, né? São 17 objetivos, cada objetivo tem um grupo de metas, né? O que você faz, né? Não é só você falar ali o objetivo de maneira geral. Eles vão criando especificidades, né? Por exemplo, redução das desigualdades. Seria garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado por meio da eliminação de leis e políticas. Como que a gente pode colocar em prática esses objetivos, né? E como mensurar isso. E aí os indicadores vêm, então, para isso, para ver a taxa de desemprego, a taxa de ocupação, índice de desigualdade de gênero, IDH, por exemplo. E aí, globalmente, né, a ONU faz esses relatórios anuais, né? A cada ano eles vão publicando como é que os países estão avançando em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente vê que eles estão aí, a maioria amarelo ou vermelho, né, na situação mais crítica. Os que estão verdes estão mais avançados. E a gente vê aí, por exemplo, objetivos relacionados a redução, indústria e crescimento econômico, por exemplo, são os objetivos mais avançados, né, que são esses dos econômicos. Mas a gente precisa pensar que esses precisam avançar também, mas tem outros, né, que são vida na terra, vida na água, e esses que demandam, a gente depende deles para que a gente possa avançar enquanto sociedade, que precisam avançar muito com relação aos objetivos. Então, assim, no contexto da América Latina, existe, quer dizer, todos os países, né, assim, são chamados a fazer o seu relatório nacional para que possa contribuir com esse relatório da ONU. E na América Latina, então, desde 2016, né, que eles vão vendo quais países estão fazendo esses informes nacionais voluntários, o relatório nacional voluntário. E o Brasil, então, ele publicou em 2017 e depois só em 2024. Né? Os outros países vêm publicando também, né? E então, ficou um tempo, né, sem publicar. E aí, então, em 2024, eles publicaram esse relatório, que é uma referência, assim, para quem quiser conhecer, saber como que o Brasil está avançando, esse é o documento fundamental publicado pelo governo federal, mostrando como é que estão os objetivos relacionados, né, o avanço dos objetivos. Mas, nesse período, como eu falei, o Brasil ele não avançou, né, de 2017 em diante, mas a sociedade civil organizada, né, criou um grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030 e eles publicaram anualmente o relatório Luz da sociedade civil para a Agenda 2030. Então, são mais de 30, 40 organizações, né, que se juntam para publicar, para analisar e verificar como que o Brasil está avançando com relação aos ODS. Então, para vocês aí do Brasil inteiro que querem referência para ver como que o Brasil está avançando nesse tema, eles fazem essa leitura assim, geral de como que a gente está avançando. Então, eu coloquei o QR Code para quem quiser acessar. Super recomendo para quem quiser se aprofundar. É um relatório que é uma inspiração, assim, a diagramação é linda, os dados são incríveis, né? Mas trazem dados difíceis para a nossa realidade, né? Inclusive, um dos textos, né, um dos títulos da introdução era o Brasil na vanguarda do retrocesso. Tanto que o Brasil estava avançando para trás, assim, né, nos últimos anos. Então, assim, a gente agora está retomando essa agenda, né? Eu vou falar um pouquinho da comissão. A Comissão Nacional para os ODS, que foi retomada, ela foi criada, mas foi destituída, e agora ela foi retomada a partir do final de 2023, e ela que produziu o Relatório Nacional Voluntário, e ela está localizada na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, ela tem alcançado destaque, né? Os ODS têm alcançado destaque para serem, de fato, cumpridos, e as políticas públicas estão sendo relacionadas a cada um dos ODS, né? Então, tem algumas publicações interessantes, tem a cartilha dos ODS também. Enfim, tem várias publicações para que a gente possa ver como que a gente estava e como que a gente está avançando agora. E aí, só para vocês conhecerem também, né? Como eu falei, projeção de cenários. A gente está vendo aqui um cenário difícil, né? Assim, mas ao mesmo tempo importante, né? Na psicologia a gente fala que a gente precisa se conhecer para que a gente possa avançar, né?
E aí, esse é um relatório que é o nosso retrato, né, o nosso espelho. Mas a gente pode também reimaginar essa agenda 2030 para a realidade brasileira. Como que a gente pode melhorar e principalmente a partir do nosso território? Quais são as demandas? O que não estava ali nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que precisam ser incluídos? Né? E aí esse guia Agenda 2030 ele foi publicado, acho que em 2021, acho. E ele falava sobre a gente não pode alcançar os objetivos sem incluir igualdade étnico-racial, por exemplo. A gente não pode alcançar os ODS sem incluir arte, cultura e comunicação. A gente não pode alcançar sem inserir os povos originários. Então, essa é uma publicação que é uma referência, uma inspiração e uma proposta da academia para o governo federal. Né? Assim, na verdade, foi uma proposta da academia, foi um sonho lançado. E aí o governo, então, entendendo que outros países também fazem propostas de outros ODS, né? Os ODS, eu falo que é uma agenda mínima, a gente tem que avançar muito além do que está ali. Então, outros países eles vão colocando aí, né, o que eles, de acordo com cada país, o que precisa. Né? Então, tem aí a territorialização dos ODS, tem uns que falam sobre a exploração animal, outros que falam dos fogos, né, incêndios, combate a incêndio, equidade. E aí um exemplo assim bem forte, né? Camboja e Laos, eles têm o combate às minas terrestres, porque lá tem muitas minas e as pessoas têm muitos casos de amputação e de morte por conta disso. Então eles incluíram esse como um ODS fundamental. Então é isso, assim, cada país ele tem a liberdade para territorializar os objetivos, né, que são globais, para a sua realidade. E nós no Brasil, então, e assim, a gente pode pensar para além também, né? Trazendo a ideia de sustentabilidade, que está voltada para a ideia de desenvolvimento, mas tem a perspectiva de pós-desenvolvimento também, né? Outras perspectivas, outras cosmovisões, cosmopercepções, por exemplo, bem viver, ecofeminismo, decrescimento, Tecoporã, Ubuntu, e vários outros caminhos alternativos para pensar em rumos para a sociedade. E eles podem, de acordo com o Scarano, ter uma convergência dessas visões para promover essa abertura necessária para que esses ODS eles sejam revisados de maneira colaborativa e com outras visões de mundo, não apenas essa visão hegemônica, moderna, para pensar outras possibilidades de futuros, como eu já tinha mencionado, né? Que a gente precisa ter esse exercício. E aí, um desses exemplos são os Objetivos de Bem Viver, que eu tenho um carinho enorme, ele super me inspirou na tese, né? Para desconstruir um pouco dessa visão de desenvolvimento, pensar outras formas de desenvolvimento também. E quem sabe sonhar com uma agenda depois, né? 2030, gente, faltam 5 anos ou menos, né? Já está aí. Então, o que vai ser depois? Os Objetivos de Bem Viver, por exemplo, eles trazem uma perspectiva de satisfação pessoal no centro, sustentabilidade biocêntrica, entendendo que todas as formas de vida precisam também serem consideradas, né? Direitos da natureza, equidade social e vários outros temas que não foram inseridos na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, para trazer para a realidade, né, no Brasil a gente teve aqui o Igualdade Étnico-Racial, né, o ODS 18, que foi estabelecido em 2023 pela Câmara, né, temática para o 18º, lá no contexto da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Comissão Nacional para os ODS. Então, aquilo que foi sonhado lá atrás virou realidade no final de 2023, né, e a academia, né, é uma dos atores chaves para a internalização da Agenda 2030. Então, só para trazer algumas redes, né, o selo ODS é uma das redes para pensar a sustentabilidade no contexto brasileiro. Né? Vou passar bem rápido por conta do tempo, mas tem os rankings internacionais de sustentabilidade, que as universidades de vocês devem participar ou não, né? Assim, mas é interessante que participem, não pela competitividade, mas por ser uma ferramenta para contribuir com o alcance dos ODS. E aí, só trazendo, então, né, do local, do global para o local, vou trazer rapidinho. Como é que está meu tempo, Luísa? Se você quiser me interromper, ou, enfim, qualquer coisa você me fala, tá? Pode vou falar bem rapidinho. Mais um pouquinho. Sim, isso. Tá bom.
Vou falar rapidinho aqui da UFRJ, então, para a gente passar a palavra para você. Então, a UFRJ foi o caso que eu falei, né, no pós-doc, é aquilo que eu tenho praticado, né, como os frutos da tese, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia da dimensão da UFRJ, né, apenas na cidade universitária, que é lá na Ilha do Fundão, cerca de 100 mil pessoas circulavam diariamente na pandemia. Ela é como se fosse uma cidade de médio porte no estado do Rio de Janeiro, pela quantidade de pessoas, quantidade de espaço, enfim, muita gente que circula, e ela é considerada como a mais antiga do Brasil, e ela foi inserida, então, nessa questão de sustentabilidade agora, nessa atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional, e aí tem alguns registros, e eu fico muito feliz em fazer parte disso e ver a UFRJ inserindo sustentabilidade finalmente como um valor, né, no seu mapa estratégico, no seu Plano de Desenvolvimento Institucional. E aí, só para territorializar agora, né, para a ideia do selo ODS, é uma estratégia de implementação da Agenda 2030 no Brasil. E eu participei, né, de todo o processo de construção, como ouvinte, né, claro, durante o doutorado, mas para oferecer esse reconhecimento, né, e mostrar como que as universidades, as instituições de ensino brasileiras, elas podem incorporar os ODS e contribuir com o alcance desses objetivos, dessas metas, né, oferecendo dados para esses indicadores, tanto nos eixos de gestão, de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, aqui a gente participando da cerimônia nacional em São Paulo no ano passado, né? E aí eu convidei a vice-reitora, estava presente, a gente tinha a presença de 12 pessoas, eu acho, 11 ou 12 pessoas da UFRJ, representando a nossa instituição ali e outras instituições do Brasil inteiro ali participando, né, dessa cerimônia no ano passado. E a gente fez, então, como eu comentei, essa cerimônia local, né, do nacional para o local. Nós recebemos, né, e nesse momento a gente organizou também a adesão, a assinatura da UFRJ entrando na rede de universidades para o desenvolvimento sustentável, que é a Rede Uni Sustentável. Nós, então, fizemos essa cerimônia que foi super linda, a participação de todo mundo, né, mostrando aí que o que cada um de vocês, né, o projeto ali na ponta de extensão, de pesquisa, de ensino, enfim, ele vai contribuir para que a instituição alcance esse selo, né? Então, ali a gente teve entrega de certificado, entrega de plaquinha, teve a apresentação pela primeira vez publicamente da política de sustentabilidade da UFRJ nesse evento. Então, assim, foi um momento muito importante, sabe, para a gente poder colocar a sustentabilidade em pauta. E aqui a foto, né, do evento final local que a gente organizou no ano passado. Esse ano, a gente recebeu, né, o convite para ser anfitriã da cerimônia nacional, que foi em São Paulo no ano passado, na Unesp. Esse ano foi a UFRJ que foi anfitriã, e nós recebemos mais de 70 instituições de ensino no Museu do Amanhã para receber o selo ODS Educação, e foi uma grande festa, assim, ver universidades do Brasil inteiro chegando no Rio de Janeiro e recebendo essa certificação e mostrando que o seu trabalho tem valor, né, para a sociedade. Então, a gente publicou, inclusive lançamos durante esse evento, essa publicação que foi o resultado do ano passado, né, dos projetos que contribuíram para o alcance do selo ODS na UFRJ no ano passado. Então, o que nós fizemos? Pedimos o resumo de cada projeto, organizamos um e-book e publicamos, e a gente quer fazer isso todo ano, para poder dar mais visibilidade ainda para esses projetos, para essas iniciativas, né, e que a gente possa mostrar que o que a gente está fazendo tem valor. Então, né, no ciclo de 2025 já está aberta a plataforma, né? Vocês, então, parabéns, conseguiram entrar, fazer a inscrição, e agora, né, a gente precisa inserir as iniciativas na plataforma para que a gente possa, né, no final desse ciclo, depois de submeter, né, a inscrição do projeto, o relatório desse ciclo de 2025, ser avaliado e, no final, né, receber também, contribuir para que a instituição receba o selo. Então, acho que é isso, assim, né, só mostrando da importância de trazer essa agenda global para o contexto local, mostrar
a potência das instituições de ensino, das universidades, para contribuir com essa temática de sustentabilidade, educação para mudanças climáticas, e trazer a importância do Sul global e dessas outras perspectivas também, né? Não ficar somente com aquilo que é importante, mas que a gente tem muito mais a contribuir pela nossa experiência. E é isso, assim, que eu tinha falado, né? Agradeço muito o convite e deixo essas duas reflexões que eu acho que me inspiram muito, né? O Krenak, que é um líder indígena, ele fala que a gente não pode se render a essa narrativa de fim de mundo. Essa narrativa é para nos fazer desistir dos nossos sonhos. A gente precisa continuar sonhando, esperançando. E o Paulo Freire, ele fala também que é preciso ter esperança, do verbo esperançar. Então, eu acredito que esse trabalho, né, é uma forma da gente colocar em prática aquilo que a gente acredita, o nosso trabalho nas instituições de ensino superior. Então, muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição. Peço desculpa, porque eu acho que eu falei mais do que eu tinha planejado. Mas é isso, assim, agradeço muito e já vou fechar aqui a minha tela. Obrigada, gente. Graciela. Foi um prazer te ouvir. Imaginei que um pouco para alguém que é especialista em sustentabilidade, mas acho que foi muito esclarecedor para todos. Talvez um termo muito corriqueiro para a gente, né? Então, acho que é interessante você mostrar todo esse histórico, né? Então, dar uma ideia da abrangência, como isso, de fato, tem conexões com várias áreas, né? A ação que nós somos da área de educação, pesquisa científica, né? Então, os nossos projetos, geralmente, eles têm, a maioria deles, uma interface, né? A político que está tão difícil assim na sociedade, né? Então, a gente estimula esse em jovens, né? Então, aqui eu queria saber se tem alguma pergunta no chat, se quiserem abrir o microfone ou perguntas, tá? Eu tinha uma segunda parte da ação, mas devido à minha... Tá se ouvindo muito mal. Está se ouvindo muito mal, está tudo picotado. Pois eu vou deixar para outro dia. Eu vou dar para outro dia a segunda parte, que é a plataforma e tudo mais. Presença. Tem uma lista de presença que eu coloquei acima, que seria importante vocês registrar, só para eu ter ideia de quem estava aqui, depois tinha um certificado. Infelizmente, essas perguntas para a Graciela, fiquem à vontade para abrir o microfone, conversar com ela, tá? Eu que não estou conseguindo me comunicar muito bem, peço desculpas. Olha, eu tenho duas mãos levantadas. Vanier, podem. Isso. Eu queria fazer uma pergunta, mas não sei como é que está a fila. Pode perguntar. Graciela, muito interessante o trabalho. Eu acho essa iniciativa muito boa e fico feliz da RENEC ter trazido essa discussão para nós. Eu não tenho a menor dúvida de que a rede como um todo pode contribuir e muito, e certamente já está contribuindo em todos os objetivos. Eu queria saber se esse selo é conferido a instituições pelo seguinte: da mesma forma que a UFRJ, você sabe muito bem, eu também, eu fiz da graduação ao doutorado no UFRJ e fui professor de lá por um bom tempo. Hoje sou da Fiocruz, e a Fiocruz também é muito heterogênea, a Fiocruz também é um universo, ainda por cima em outros estados, outras regiões do Brasil. A Fiocruz é muito heterogênea. Então, a Fiocruz poderia concorrer para receber um selo ou iniciativas da Fiocruz? Por que eu estou perguntando isso? A Fiocruz recebeu o prêmio José Reis. Sim, mas a Fiocruz como um todo. Para isso, a coordenação do prêmio falou: vocês têm que ter 7 iniciativas.
Até nós fomos uma delas, nosso grupo. Então, eles reconheceram as iniciativas dentro da fundação, me entende? Então, eu queria saber se iniciativas da fundação poderiam concorrer a um selo, entendeu? Eu não estou dizendo a fundação, a instituição como um todo, nem as unidades, que todas têm seus códigos, seus cadastros independentes, são instituições dentro da instituição. E tem iniciativas em cada instituto, em cada unidade da Fiocruz. Como é que funcionaria o selo nesse caso? Obrigada pela sua pergunta, Marcos. Então, eu estava, inclusive, na Fiocruz e vi, né? Tive mais contato ainda com a dimensão que é na semana passada. Eles estavam me contando, né, de vários lugares do Brasil. Mas o que acontece? Existem outras... boa pergunta. Ela falaria isso, exatamente. O selo é para a instituição de ensino, a instituição, né? Para a instituição de ensino. E os projetos, as iniciativas, elas contribuem para que a instituição receba essa certificação. Então, por exemplo, tem várias instituições que são assim super espalhadas, né? O FRJ tem vários campi, a gente tem os IFES, né? Tem vários institutos federais que tem um monte, a Unesp, eu acho também. A gente tem vários exemplos. E a ideia é que seja centralizado pela instituição. Então, a Fiocruz ela deveria, né, ter feito cadastro em abril de 2025. Né? Eles têm o período do cadastro da instituição e depois tem o período do cadastro das iniciativas. Então, a instituição... Eu até falei com eles, né, na palestra que eu dei na semana passada, mas, assim, como não... como não teve, né, o cadastro, você pode fazer a inscrição na hora de fazer a sua inscrição, porque você vai se inscrever, a Luísa ia falar isso também, né? Você vai se inscrever pela rede, e aí vai colocar como parceiro a Fiocruz. E aí, no ano que vem, a Fiocruz aderindo, aí você vai fazer e ela vai clicar lá no botãozinho dizendo que ela é parceira. Nesse momento, você vai fazer seu cadastro vinculado à rede, e não vinculado à Fiocruz. E no momento que você fizer essa inscrição, você vai colocar o vínculo com a Fiocruz. A Fiocruz não fez a inscrição, provavelmente, né? Não soube, mas mesmo que ela não tenha feito, você pode fazer e fazer só ali registrando a parceria, entendeu? E aí, o que acontece? Como eu falei, dessa territorialização, né? A certificação é para a instituição, mas a ideia é que cada instituição reconheça a iniciativa das pessoas que contribuíram para que ela recebesse a certificação. Então, no caso, a rede vai fazer uma certificação para entregar para você e falar, você contribuiu para o alcance do selo ODS, entendeu? E aí, no seu caso, você vai contribuir para a rede. E, bom, acho que é isso, né? Com alguma dúvida? Qualquer dúvida você me fala, ou se foi contemplado. É isso, colocar como parceira. Obrigado. Nada, imagina. Tem uma pergunta também sobre instituição privada, não é isso? Não sei. Instituições pode também. Pode também. Isso, aí você respondeu já aqui, né? Então, tá. Próxima pergunta. Nelma, né? Isso. Oi, Graciela, e para quem eu não falei oi inicialmente aí quando estava na sala, foi para todos, né? Parabéns, Graciela, a sua apresentação e o seu trabalho, né, que você mostrou, enfim, muito importante, né, muito bom, e gostei de várias daquelas figuras, gostei do bolo de noiva, achei muito ilustrativo, até depois, deve estar em algum desses relatórios, né, imagino, ou não sei, Mas a minha pergunta um pouco era também na direção do Marcos, não é? Mas, por exemplo, eu tenho algumas dúvidas, talvez você possa ter falado até na apresentação, e acho que eu perdi. Mas o ODS de educação de qualidade, não é? Por exemplo, todas as atividades da rede, elas, né, respondem a essa ODS, certamente, não é?
outras ações, quer dizer, é isso que às vezes eu fico na dúvida quando classifica a ODS. A gente aqui na Universidade de São Paulo, todos os projetos, as disciplinas, a gente está fazendo reformulação de ementa, a gente tem que indicar. Hoje mesmo eu estava fazendo revisão por conta de uma resolução de ementa, a gente tem que indicar na disciplina, né, a qual ODS ela contribui. Né? E claro, né, essa educação de qualidade ou com qualidade responde. Mas até que ponto, por exemplo, eu posso indicar uma outra ODS, né, que, por exemplo, a gente não tem uma ação real, mas tem trata-se do assunto. Por exemplo, a questão da água, né? Então, essa é uma pergunta. A outra, e aí, então, no caso da rede, todos, né, todo mundo tem ação voltada para a educação, mas e estão envolvidos outros assuntos. Então, se isso conta também, como conta. E para receber esse selo, qual é a quantidade, ou então, por exemplo, precisa ter um número mínimo de ODS atingidas? Mais uma vez, desculpa, não sei se você falou isso, mas eu perdi. Estou pensando mais por conta da rede mesmo, né? Assim, como organizar isso dentro da rede e para ter também isso como meta, né? Não, tá ótimo. Obrigada pelas suas perguntas. Né? Eu tinha feito meio que uma dobradinha com a Luísa para ela falar mais especificamente sobre a plataforma, sobre a inserção, e ela vai falar, né, em algum momento, hoje não vai ser possível, mas esses detalhes sobre a plataforma. Mas, assim, aí eu acabei focando mais, né, no contexto geral, mas, assim, para te falar, como que conta? O que acontece? Quando você coloca uma iniciativa, né, e faz a relação, e que bom que, né, a Universidade de São Paulo está fazendo, né, de relacionar os currículos, é muito importante, gente. E assim, é muito desafiador, porque a gente vê que eles não podem ser compreendidos de maneira isolada, né, cada um dos ODS. A gente vê que eles estão integrados, e um vai estar ligado com o outro, e um precisa estar relacionado. Mas a assessoria do selo ODS, eles olham detalhadamente cada projeto. E, assim, eles são muito rigorosos no sentido de que, tudo bem, educação porque eu estou, né, dando aula e tal. Mas tem coisa que você pode estar dentro de uma instituição de ensino e não impactar diretamente o ODS 4, que é a educação de qualidade, porque você está fazendo uma pesquisa no laboratório de um negócio, sabe? Então, assim, não precisa forçar a barra, né, e colocar o ODS 14, ODS 4 porque está na universidade ou porque é instituição de ensino. Eles preferem que coloque o ODS que impacta diretamente, né? A Karina até fala, qual é o seu ODS bandeira, né? Qual que é a bandeira que a sua iniciativa ela está contribuindo? Porque quando a gente fala universidade ou instituição de ensino, a gente já vai e pensa automaticamente o ODS 4. E ela fez um treinamento muito bom, e eu super recomendo que vocês assistam, né, depois, para poder aprender um pouco mais como é que usa a plataforma. A Luísa pode compartilhar com vocês o link, é muito bom o treinamento. E assim, ela fala qual que é o ODS que o seu projeto está alinhado, no início da live. Aí ela explica, aí no final, vamos fazer essa pergunta de novo? Qual que é o ODS que está vinculado? Aí, depois da explicação dela, quem que mudou a opinião? Aí várias pessoas mudaram porque entenderam como que é a aplicação, né? Que não é somente pensar de maneira generalizada, é pensar qual é o impacto, qual é o resultado, o que eu estou fazendo que vai gerar número, assim, sei lá, 30 alunos conseguiram isso, e o que isso mudou na vida dessas pessoas. Então, assim, a ideia é territorializar, é materializar, é sair, né, do campo das ideias e da teoria e ir para a prática, para o território. Então, é uma reflexão, são projetos, né, cada um aqui representa um projeto, então é muito amplo, mas, assim, de maneira geral, é essa perspectiva, assim, né, da gente pensar o que eu faço impacta na vida dessa pessoa. Quanto ele impacta? Qual é o número? Assim, qual é a quantidade de pessoas? Ou, né, no território, quantas árvores foram plantadas? Enfim, tem que pensar um número e pensar na mudança, como que isso impactou a vida da pessoa e do território ali. Então, assim, territorializar e materializar
cada vez mais cada um desses objetivos. E aí, assim, o selo eu gosto muito porque ele não se coloca como um ranking, né? Diferente desses outros rankings que eu falei rapidinho com vocês, que é o Green Metric, TH Impact, a USP ficou em primeiro lugar, não sei o quê, né? Vocês estão até acostumados. Tô brincando. Mas, assim, tem outros rankings que colocam primeiro e segundo, não sei o quê. No selo, ele não tem essa proposta de ranquear, pelo menos até o momento, ninguém falou, na verdade, eles falaram que não é essa a ideia, não sei como vai ser daqui para frente, mas a ideia, na verdade, é promover os objetivos de desenvolvimento sustentável. Se você conseguiu alguns, que bom que você entrou. No ano que vem, espero que você envolva mais pessoas, sabe? Então, não tem um número mínimo, né? A ideia é que ele seja efetivo. Né? Não adianta ter um monte e vai colocando e preenchendo de qualquer jeito só para estar lá e dar trabalho para o pessoal da assessoria que tem que ficar recusando, porque eles recusam mesmo, assim. E eles olham cada ponto e falam, isso aqui, como que você vai alcançar? A cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Niterói. Mas aí eles voltam e falam, não, peraí, eu sei que seu projeto envolve a cidade de Niterói, mas não tem como você alcançar Niterói inteiro. Qual é a ideia de quantas pessoas você consegue impactar? Então, é uma forma, é uma ferramenta, uma tecnologia social para nos fazer pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. Né? Será que o que eu faço gera impacto? E que bom, gera, mas como é que eu posso mensurar isso? Então, eu entendo o selo como essa ferramenta para nos ajudar a nos autoconhecer, conhecer o trabalho, aquilo que a gente está fazendo, né? Então, mais do que pensar em números e pensar em avanço, qual que está avançando, qual que não está, é pensar que a gente precisa dar a mão, todo mundo, todas as instituições, e um ajudar o outro, igual aqui na rede, né? E a gente está caminhando para territorializar, pegar aquele relatório Luz da Agenda 2030, pegar um indicador, pegar uma meta e falar, nossa, o meu trabalho acho que vai ajudar nesse indicador aqui, sabe? Então, assim, é mais para territorializar e fazer a coisa mais estruturada, mais detalhada, do que quantidade. E, bom, acho que é isso, né? Eu vou colocar para você o link do bolo de casamento aqui, que eu peguei, vou botar no chat para você ver a referência, né? Em inglês, eu vou botar em português também, que foi uma tradução que ele chama de bolo de noiva e tal, do Envolverde. E aí, vou botar essas duas referências para vocês pegarem a imagem. Tem videozinho para vocês quiserem usar em sala de aula, esse Centro Estocolmo de pesquisa. Ele bota o bolo de noiva rodando, enfim. Fiquem à vontade aí para usar esse material, que eu acho que pode ser interessante. Obrigada, viu, Graciela? Imagina, um prazer, gente. Acho que a Vívia está com o microfone fechado. É isso. Obrigada, eu também achei muito interessante. Eu acho que eu tenho, apesar de algumas das dúvidas terem sido sanadas, eu acho que eu tenho algumas dúvidas parecidas com a que a Nelma apresentou e certamente que a Vanier apresentou. E é exatamente o fato de sermos uma rede no momento com 30 grupos, mas daqui a 2 anos pode ter 35, porque nós já fomos 37, e variável, não é uma. E cada um de nós, além da parte de educação, temos algum outro ponto muito importante e que talvez não é compartilhado pelo resto da rede. Então, eu entendo que a rede como um todo, ou a associação da rede, a rede como um todo, que não é do Rio de Janeiro, quer dizer, ela está no momento com pessoas do Rio de Janeiro, mas a rede como um todo é nacional, é uma rede nacional. Então, as pessoas que fazem, ou dentro da rede, mas outras atividades que envolveriam outros ODSs, se elas podem, agora não como rede, como um grupo, obter uma outra indicação, quer dizer, um grupo que, tá bem, ela trabalha com educação, mas trabalha com sustentabilidade. Ou a gente trabalha com educação, mas trabalha com grupos, tem gente que trabalha com grupos indígenas e populações ribeirinhas.
é possível entrar, visto que você só pode colocar, pelo que eu entendi, você só pode se candidatar a um tipo de ODS por instituição. Pelo menos isso foi o que eu entendi para aquela plataforma. Mas eu posso ter entendido errado. Obrigada. Imagina. Obrigada pela sua pergunta, né? Interesse em se desenvolver, em participar. Então, como a Luísa falou, né? Tem aqui a rede, que ela pode se candidatar por mais de uma instituição. Então, vou trazer aqui como um exemplo, né? Vocês são aqui, vocês conseguiram o cadastro. Então, independente se a sua instituição está cadastrada ou não, vocês já conseguiram entrar pela rede. A Luísa, por exemplo, é da UFRJ, a UFRJ já está cadastrada. Então, ela vai fazer lá, colocar a iniciativa dela lá, em parceria UFRJ e rede, né? Então, vai ficar essa parceria. E é muito importante para o ODS 17, né? E para a gente alcançar os nossos objetivos, a gente está junto, caminhando junto em parceria. Por exemplo, a Nelma, eu não sei se a USP fez o cadastro ou não, e também a Fiocruz, não tem essa informação. Mas elas podem entrar pela rede, porque a rede conseguiu. E aí coloca lá na parceria, mesmo que não tenha, a Unifesp se cadastrou. Com certeza, a Unifesp é uma das referências, não sei se eles participam desde o início, a Unesp sim, mas a Unifesp se cadastrou e que bom saber que eles estão mandando. Então, assim, quem não tem a instituição, se cadastra pela rede. E aí, assim, o ODS 4, que é a educação de qualidade, é pré-requisito para todas as instituições de ensino. Pelo menos um projeto precisa estar vinculado ao ODS 4. Todos os outros ODS, os 18, tá? Porque a novidade para esse ano na plataforma incluiu o ODS 18, né, brasileiro. Então, os 18 ODS podem estar ou não cadastrados, né? Assim, a instituição, nem todas elas alcançam todos os ODS. Com certeza elas alcançam, mas nem todas incluem na plataforma e tal. Então, assim, o ODS 4 é obrigatório, os outros ODS não. E aí você pode botar pode botar 2, eu acho que eles estão aceitando até uns 4, para não ficar muita coisa também. Porque senão você fala, eu impacto todos os ODS no meu projeto. Tá, mas o que de fato você está fazendo que está impactando a vida das pessoas por meio desse ODS? Então, assim, pensar bem qual colocar e a maneira, né, que está impactando. E como um exemplo também muito interessante, tem uma instituição de ensino que não é instituição de ensino superior, mas é uma escola, que foi um projeto feito na UFRJ em parceria com a escola. E aí eu até fui na cerimônia de entrega do selo ODS na escola e foi lindo, assim, ver as crianças cantando o hino nacional e depois contando para elas o que é o ODS, mostrando meu livrinho de infância. Foi lindo ter participado desse evento e contado para as crianças que a escola delas recebeu a certificação por um projeto desenvolvido na escola. E aí o selo ODS abriu a possibilidade de certificar as escolas também, os projetos realizados nas escolas. E esse ano, essa pesquisadora, ela está no Cefet, desenvolvendo a pesquisa, na UFRJ e na escola. Então, assim, é um projeto, a parceria ampliou cada vez mais, né? Então, assim, não tem limite, né, para a questão das redes, das parcerias, nem dos ODS, mas é preciso que seja comprovado, né, que seja explicado, entendido como que de fato isso está acontecendo. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, assim, se você tem alguma dúvida, mas qualquer coisa pode falar novamente. Mas eu acho que é isso. Obrigada. Eu não acho que respondeu exatamente, mas não faz mal. Eu vou ter que metabolizar essas informações para realmente saber o que eu quero saber, mas adiantou bastante. Muito obrigada. Nada. Bom, se não tiver mais perguntas, acho que a gente poderia encerrar aqui. Eu peço desculpas pela falta de conexão minha aqui. Não dependeu aqui de mim. Mas a gente faremos em breve uma nova formação para falar mais especificamente, esclarecer melhor essas dúvidas,
né? Giza, você quer comentar alguma coisa? Não, na verdade é só uma pergunta prática. A gente tem uma data para solicitar esse selo esse ano? Tem um prazo para cadastrar a iniciativa, que é até 1º de setembro de 2005. Então, a gente ainda tem 2 meses de cadastrar. Não é nada extraordinário, tem que entender lá um pouquinho, que é justamente isso que eu vou trazer como cadastrar a iniciativa. Não Tá, é então é tão setembro, né? O nosso prazo. complicado assim. Isso. Tá. Eu peço Não, só tudo que não bem. cadastrem ainda. Esse cadastro, talvez a você já tenha solicitado para se cadastrar, puderem aguardar pelo menos até essa segunda formação Tá. que pretende essa semana, para não ter duplicidade. O mesmo projeto em uma unidade, numa instituição, e o mesmo projeto na rede. Eu acho que é interessante se cadastrar exatamente, colocando lá exatamente a parceria. E tem o do gato lá na plataforma que mostra como é que faz. Tá, não, tudo bem. Tudo bem, eu entendi. A gente Graciela, aguarda. muito obrigada. Ótimo, deu uma amplitude, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença, dar um print aqui rapidamente, quem puder abrir a câmera, só para a gente registrar aqui esse encontro remoto, que vai ser ótimo. Vou só aguardar aqui um minutinho. Ai, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade. E desejo sucesso aí. Estou super feliz e quero ver aí, acompanhar. Obrigada, Graciela. Como que está sendo o cadastro, né, de vocês. Eu acho que é super importante registrar. Eu gravei, então, o edital